Olá, sou Nikos Pafitis de Chipre e bem-vindos ao tutorial de hoje. Agora estou muito empolgado com este, porque é sobre mala direta turbinada, uma mala direta com esteroides. Não estou brincando. Publiquei um vídeo tutorial ensinando a fazer mala direta, salvar documentos mesclados com nomes personalizados e como PDF. Confira o tutorial na descrição do vídeo. Muitos pediram essas duas funções. Primeiro, como podemos proteger o documento do Word com uma senha personalizada, uma senha diferente para cada usuário? E segundo, como podemos enviar esses anexos para os e-mails personalizados dos destinatários? E terceiro, vou acrescentar, como podemos fazer isso de graça, sem nenhum software? Bem, este é o tutorial onde você pode fazer tudo isso com um clique, sem software, nada disso. A única coisa que você precisa é adicionar basicamente uma macro, que eu vou te passar ao Microsoft Word. Você está a um clique de fazer tudo isso, vou dividir este tutorial em sessões. A primeira parte vai ser eu te mostrando uma demonstração de todo o processo em ação, para que você possa ver exatamente o que você vai conseguir fazer. Depois, explicarei sobre os arquivos que você deve criar, como sua fonte de dados no Excel. Agora vou mostrar como adicionar a macro ao Microsoft Word e concluir o processo. Por fim, eu vou falar sobre o código para que você possa personalizá-lo, mudá-lo e modificá-lo da maneira que quiser que ele funcione. Por exemplo, talvez você não precise do documento em PDF. Por fim, vou compartilhar dicas e truques para evitar erros ao usar esse processo. Certo, então vamos começar. Ok, você pode ver que eu separei minha janela em 4 seções. Esta primeira janela aqui no canto superior esquerdo. Estas são todas as pastas e arquivos que vamos precisar para que possamos realmente fazer a demonstração. Você também precisará gerar, exceto este módulo VB. Os documentos PDF estão abertos aqui na janela superior direita e é aqui que todos os meus documentos PDF que vão ser gerados ficam armazenados. Os documentos do Word. Este aqui é esta janela no canto inferior esquerdo, e é aí que ficam todos os meus documentos do Word. Os documentos protegidos por senha serão gerados e armazenados aí. Este é meu documento do Word para mesclar, e esta é minha fonte de dados, módulos VB. Não se preocupe com isso agora. Vamos ver como você vai usar isso para configurar sua própria mala direta ou sua super mala direta. Certo, então vamos fazer a demonstração primeiro, vamos ver o que temos na fonte de dados. Minha fonte de dados tem 7 registros. Não se preocupe com o significado disso agora, veremos em detalhes depois. Mas, essencialmente, eu quero mesclar 7 registros e tenho o nome completo da pessoa aqui. Vou mesclar isso no meu documento. E, basicamente, isso me diz onde o documento vai ser salvo, onde o PDF vai ser salvo. Qual vai ser o nome do arquivo? Os arquivos têm o nome completo da pessoa seguido de obrigado. O endereço de e-mail deles. Assim, você pode ver para onde o e-mail será enviado e, em seguida, a senha que será usada para proteger o documento do Word com senha. Isso será gerado por você. Veremos como depois, então vamos encerrar por agora. Agora que tenho o documento mesclado, vou abri-lo. Já o vinculei à minha fonte de dados, como mostrei antes. Você verá como fazer isso após a demonstração. Agora vou clicar em Sim para conectar à fonte de dados. Aqui está o campo que está sendo mesclado, o nome completo, e podemos ver. Em correspondências, vejo 7 registros prontos para mesclar. Isso é uma mala direta clássica. Não há nada de especial ou novo nisso. Estou apenas mesclando um campo, podendo mesclar vários. Meu documento, porém, inclui uma imagem e tem 2 páginas. Fiz isso de propósito para mostrar que não se limita a uma página. Seu documento pode ter várias páginas, incluir imagens e funcionará. Claro, e sobre esse documento, só utilizei a IA para criar uma carta de agradecimento para quem se inscreveu no meu canal. Certo, então esse é o meu documento e agora vou demonstrar para você o que vai acontecer quando eu clicar ou rodar minha macro. Para rodar a macro, vou em Desenvolvedor,
depois em macros e escolho a macro para mesclar. Tenho 4, você verá quais são. Não precisa de todos, só de um, ou pode modificar. Então, um clique. Eu disse assim que eu clicar em executar, vou pular para outra tela. Você pode ver PDFs, documentos do Word e e-mails sendo gerados e enviados simultaneamente. Estamos prontos? 3, 2, 1, executar. Vamos pular para cá agora. Você pode ver no topo, pode ver os documentos PDF sendo gerados. Aqui você pode ver os documentos do Word e bem aqui você pode ver os e-mails sendo enviados. Tudo ao mesmo tempo. É isso, terminou. 7 documentos PDF, 7 documentos do Word protegidos por senha e 7 e-mails sendo enviados. Se eu voltar para outra tela, você vê quando termina. Diz que a mesclagem está completa. Foram produzidos 7 arquivos DocX e 7 PDF e enviados 7 e-mails. O DocX está protegido por senha. PDF exportado sem senha. Então você recebe uma confirmação também. Vamos ver o que o usuário recebe. Então, se voltarmos e abrirmos um desses e-mails, é isso que o usuário vai receber. Agora, meu e-mail está configurado para não enviar e-mails imediatamente. Podemos ver que a pessoa sou eu. O e-mail dela está lá. O documento deles, protegido por senha, é enviado como anexo com DIA e o nome completo da pessoa. Aqui, por favor, encontre anexar seu documento do Word. O documento está protegido por senha, sua senha é e fornece a senha para eles. Ok, vou copiar caso tentem abrir o documento. Pronto, vamos pular para outra tela. Ok? Está me pedindo a senha. Então, se eu colar minha senha assim e clicar em OK, aqui está o documento. Ele é personalizado com o nome da pessoa e protegido por senha. Se tento habilitar a edição, ele pede a senha de novo, porque há uma senha. Tem senha para abrir e para editar, oferecendo proteção extra. Clique em OK e pronto. Esta é uma versão editável para o seu usuário. E é isso que você vai conseguir fazer com um clique quando rodar essa macro. Você vai conseguir fazer isso com um clique. Agora, vamos ver como você pode fazer isso. Primeiro, decida onde armazenar os arquivos necessários para a mala direta. Em resumo, você deve colocar a pasta de PDFs, a de documentos do Word, sua carta para mesclar e a fonte de dados em uma única pasta para facilitar. Então, o que você não quer fazer é criar essa pasta em um drive de nuvem sincronizado. Em outras palavras, não armazene em um drive que esteja sincronizado com OneDrive, Dropbox ou qualquer coisa desse tipo. Em segundo lugar, você não quer armazenar essa pasta em nenhum drive protegido pelo Windows ou pelo sistema operacional, por exemplo, o Drive C. Agora, eu sei que você pode ver aqui, eu estou usando o Drive C. Eu removi a proteção do meu Drive C, porque eu realmente não tenho muita coisa ou nada que seja realmente importante neste computador, exceto eu gerar vídeos. Usar o Drive C pode não funcionar se ele estiver protegido. Sugiro que você crie essa pasta na área de trabalho ou na pasta de documentos, pois ambas estão sob sua conta de usuário. Ok, você tem permissão. Então, vamos começar do início mesmo, para que possamos gerar tudo do zero para você. Então, vamos lá. Vou abrir outro explorador de arquivos e será com ele que vamos trabalhar. E digamos que eu vá criar isso na minha área de trabalho, ok? Ou nos meus documentos, realmente não importa. Vou na área de trabalho, crio uma nova pasta com o botão direito e dou um nome. Essa junção, não importa como você chama, desde que você saiba onde ela está, porque você vai acessar essa pasta sempre que for criar outra junção ou uma nova junção. Vou abrir essa pasta agora. Dentro dessa pasta, como antes, crie uma para PDFs e outra para documentos Word. Não precisa usar os mesmos nomes que usei, escolha como preferir. Só recomendo evitar espaços nos nomes das pastas. Então eu vou em Arquivo, Nova Pasta, vou chamar essa de PDF Docs e vou clicar com o botão direito e criar outra, nova pasta, Word Docs.
Perceba que eu não uso espaços. Espaços causam problemas às vezes, ou você precisa. Você tem que usar nomes de arquivos e nomes de campos de forma um pouco diferente, especialmente em programação, se você tiver espaços. Então, evitar espaços é muito mais fácil. Tenho minha pasta principal, chamada Merge. Ela está na minha área de trabalho e criei duas pastas de coleção para documentos Word e PDF dentro dela. Certo? O próximo passo é obter o caminho correto e saber como encontrar o caminho correto para cada uma dessas pastas. Então, se eu abrir a pasta de documentos do Word e clicar aqui em cima onde está o meu caminho, este aqui é o caminho para a minha pasta de documentos do Word. Preciso saber que sempre posso encontrá-lo daqui, mas gosto mesmo é de criar um novo bloco de notas. Não preciso salvar, só vou guardar algumas coisas e depois clicar aqui em cima. Vou selecionar tudo isso, copiar e colar na minha janela do bloco de notas. E então vou voltar. E também vou abrir a pasta de documentos PDF. Clico aqui em cima no caminho, copio e colo ali também. Isso vai facilitar muito para mim agora. Isso é algo que você só vai fazer uma vez quando estiver configurando tudo isso, ok? Na próxima vez que gerar um documento mesclado, tudo já estará configurado para você. Certo? Então, criamos a estrutura de pastas em um local onde temos acesso à autenticação, criamos as duas pastas, as pastas de coleção. O próximo passo é gerar nossa fonte de dados, que é o arquivo do Excel. Vou copiar o meu e arrastar para cá, colocando uma cópia aqui. Vamos ver o que há aqui. Veja o que exige cuidado, o que pode ou não mudar. Então, vamos abrir isso aqui. Certo? Vou selecionar esses aqui. Em vermelho. Certo? Por quê? Você precisa ter essas colunas na sua fonte de dados e os nomes das colunas têm que ser exatamente iguais aos que eu tenho aqui. A grafia tem que ser exatamente igual. Diferencia maiúsculas de minúsculas, ou seja, letras maiúsculas, minúsculas, absolutamente tudo. Esses cabeçalhos devem estar na sua fonte de dados e escritos exatamente como aparecem aqui. Caso contrário, você vai receber erros e não vai funcionar. Primeiro, onde está a pasta de documentos onde ele vai armazenar os arquivos do Word? Tenho esta aqui, CMerge Word Documents, mas não é minha, pois estou criando uma nova para você. E eu já salvei isso aqui no meu bloco de notas. Então, só vou copiar esse aqui, que é para os arquivos do Word. Eu vou copiar isso. Vou substituir lá e arrastar a alça de preenchimento para baixo. Agora, o caminho dos meus documentos do Word está aqui. C. Usuários, esse administrador da área, de trabalhou pasta de mesclagem em documentos do Word. Preciso fazer o mesmo com minhas pastas de PDF. Esse está errado. Vou abrir o bloco de notas. Já salvei o caminho do PDF. Aí está, sem caracteres extras. Não selecione nada além do pedido. É isso que quero dizer. Quando você realmente copiar o caminho, não coloque um espaço depois disso, porque ao selecionar, você pode copiar esse espaço sem querer. O espaço é um caractere e isso vai causar erros. Ok? Então você precisa ter muito cuidado para nunca, ao copiar as coisas, não copiar espaços no início ou no final, ou quebras de linha ou qualquer coisa assim. Apenas o texto. Ok? Então essa é a primeira parte importante. Nós já colocamos aqui na pasta Doc o caminho correto para nossos documentos do Word e o caminho correto para nossos documentos PDF. Vamos diminuir um pouco para termos mais espaço depois. Ok? O nome do arquivo é extremamente importante porque esse vai ser o nome dos nossos arquivos. Esses aqui, dá uma olhada, você consegue ver? Vamos apenas tirar isso. Esses são os nomes dos nossos PDFs e documentos do Word. Assim serão salvos. Então, seja o que for que você colocar aqui para cada registro no nome do arquivo, é isso que vai ser o nome do arquivo. Agora, o que eu fiz? Eu simplesmente fiz isso de novo. Vamos só fazer isso.
coloquei o que está no nome completo e acrescentei underline. Obrigado. Depois, adicione o que quiser. Colocar o nome da pessoa é sempre bom, pois assim identifica de quem é cada documento. Se você tiver algo como um número de matrícula de estudante, número de identificação de funcionário, número de código de trabalho ou número da empresa, você pode salvar o nome do arquivo com isso. Isso fica totalmente a seu critério. Esse é o nome do arquivo: PDF, pasta de documentos, pasta PDF e nome do arquivo, o e-mail. Observe que o e-mail está em minúsculas, no meio assim também. E-mail. Aqui você insere o e-mail das pessoas, da empresa ou de quem quiser enviar. Esse documento mesclado para esse registro, novamente, senha em letras minúsculas para o cabeçalho no topo. Aqui você define a senha que irá proteger ou criptografar o documento do Word. Se preferir, pode usar a mesma para todos. Você pode, se quiser, usar uma diferente. Use uma gerada aleatoriamente. Fica totalmente a seu critério. Eu simplesmente coloquei meu nome com um número crescente. Então a senha aqui é BufidZen1, BufidZen2, BufidZen3 e assim por diante. Certo, o que temos a seguir? Aqui temos o nome completo, que será mesclado no documento. Se eu quiser adicionar outro, é o que farei. Assim você pode ver como pode modificar isso. Eu só vou clicar com o botão direito aqui, inserir, e vou colocar aqui, nota. Como você nomeia esses aqui? Aliás, isso depende totalmente de você, realmente não faz diferença. Nós só usamos essa informação para adicionar os dados ao documento mesclado. Então eu só vou colocar algumas notas ali. O infame 67. Não me perguntem o que é só uma brincadeira entre os alunos. Estas são as notas e posso adicionar mais coisas. Eu posso adicionar quantas colunas eu quiser com informações que vou mesclar no meu documento, um endereço, o que você quiser, certo? Absolutamente qualquer coisa que você quiser, você pode continuar adicionando, certo? Clique com o botão direito ali, inserir. Posso adicionar quantas colunas quiser, basta inserir os dados. Mas não farei isso, só vou excluir estas, certo? Este é meu Excel modificado, ou fonte de dados. Ctrl S serve para salvar o arquivo. E agora, isso está salvo. E na minha nova pasta na área de trabalho, merge. Tenho minha fonte de dados, com pastas de PDFs, documentos do Word e a própria fonte. Próximo! Quero a carta que vou mesclar com a fonte de dados, então só vou copiá-la aqui. Ok? Já está vinculada a uma fonte de dados. Vou desvincular para virar um documento normal. Vamos ver como fazer isso agora. Você pode ver que ele está realmente me pedindo para conectar? Ok, deixa eu só conectar. Por enquanto, vou arrastar para a minha tela principal. Pronto! E o que eu vou fazer é simplesmente desconectar isso. Você não precisaria fazer isso, então o que você faria seria apenas criar o documento do Word, escrever a carta, seja o que for, adicionar suas imagens. Para desconectar, acesse Correspondências, escolha Mala Direta e selecione o documento do Word. Está desconectado e vou excluir meu documento de Mala Direta. Beleza, vou salvar com Ctrl mais S. Vou fechar e abrir de novo. Agora deve ser só um documento normal, sem nada conectado. Perfeito, então este é um documento normal. Tem uma imagem, tem um texto. E agora eu preciso vincular isso à minha fonte de dados, a fonte de dados que acabei de criar, e preciso adicionar meus campos de mesclagem. Confira o link na descrição sobre Mala Direta, focado apenas nesse tema e não em exportar PDFs ou documentos do Word. Há um link lá para documentos de Mala Direta, um que eu uso para alunos do ensino médio. Ele explica tudo sobre Mala Direta, como você pode filtrar os resultados e tudo mais. Ótimo vídeo para quem é novo em Mala Direta. Ok, mas nós vamos fazer tudo o que é necessário agora. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é vincular minha fonte do Excel a este documento. Preciso vinculá-lo ao meu documento do Word. Abra sua carta que está sem conexão.
Nós vamos até correspondências no topo, depois vamos em selecionar destinatários e vamos usar uma lista existente. Daqui navegamos até nossa fonte de dados. Agora conseguimos. Dissemos que está na área de trabalho, então vou até minha área de trabalho, aqui está minha pasta de mesclagem e aqui está minha fonte de dados. Vou clicar nela e clicar em abrir. Ele vai me mostrar todas as planilhas que eu tenho nesta pasta de trabalho. Eu só tenho uma e só consigo ver uma ali. Ela se chama Dados. A sua pode se chamar Planilha 1 ou Folha 1, pode ter qualquer nome se você tiver mais de uma planilha nessa pasta de trabalho. Selecione a que possui todos os dados de mesclagem desejados. Clique em OK. E agora muitas dessas ferramentas aqui em correspondências, muitas delas agora estão habilitadas. Vamos ver se o link funcionou. Vamos em selecionar destinatários. Clicamos nisso. Na verdade não, em editar destinatários. E você deve ver uma janela com uma lista mostrando tudo que está naquela planilha. Consegue ver? Aqui estão meus 7 destinatários. Essa é a fonte de dados. Este é o e-mail, o nome completo, a nota, a pasta de documentos, a pasta de PDFs, o nome do arquivo e a senha. Então eu posso ver tudo. Aqui você pode classificar ou filtrar quais deseja mesclar. Por exemplo, posso escolher não querer este ou aquele. Ele só mescla os 5 marcados e gera esses documentos novamente. Você pode filtrar mais personalizado daqui. Então, se você tiver outra coluna que diz, por exemplo, pago ou sim, não, e você só quiser os que não pagaram. Por exemplo, para gerar uma fatura, você faz um filtro nesta coluna e pede para mostrar apenas os que estão com o pago como não. E ele só vai mesclar e enviar os e-mails para esses destinatários novamente. No vídeo tutorial de Mala Direta, você verá como fazer tudo isso em detalhes. Queremos mesclar tudo. Clique em OK. Descobri que ao editar a lista de destinatários, vejo tudo e o link para minha fonte de dados está ativo. Beleza, próximo passo, eu vou adicionar os campos de mesclagem. Então aqui diz, prezado. Quero adicionar o nome completo da pessoa. Em correspondências, clico em inserir campo de mesclagem, escolho o nome completo e pronto. Se eu clicar em visualizar resultados, vejo como fica, pronto. Se eu for para o próximo, vejo o próximo registro. Tenho 7 aqui. Posso adicionar um espaçador para facilitar. Pronto. Removendo a visualização, vejo o campo de mesclagem. Como adicionei uma nota na fonte de dados, posso incluí-la aqui também. Então aqui embaixo, vou colocar sua nota, não que sua nota signifique alguma coisa, especialmente neste documento, e aqui eu só vou adicionar, inserir campo de mesclagem da nota. Certo, então como eu disse, na sua fonte de dados, se você adicionar mais colunas com dados que deseja mesclar no seu documento, você pode. Não tem problema nenhum. Eu só vou clicar em salvar para salvar este arquivo. E é isso. No que diz respeito à mesclagem, agora daqui, você pode simplesmente finalizar e mesclar, editando os documentos individuais. Você pode só enviar a mensagem de e-mail e ver o que acontece. Ao clicar em enviar mensagens de e-mail, verá o resultado. Aqui ele mostra os campos, incluindo o e-mail de cada pessoa. Clique em adicionar linha de assunto e depois em OK. E ele vai enviar este documento como um e-mail para todo mundo. Não como um documento, mas como um e-mail. Você também pode anexá-lo como um anexo. Se fizer isso, finalizar e enviar mensagens de e-mail. E em vez de HTML, você pode escolher anexo e colocar uma linha de assunto. Seu documento, por exemplo, seu doc, e quando você clicar em OK, ele vai enviar isso como um anexo. Tudo bem, mas não terá senha nem envio de e-mail com senha. Este será um documento aberto, então você pode anexar dessa forma. Certo, não é isso que estamos fazendo neste tutorial. O que queremos fazer é adicionar a macro para que ela gere os documentos PDF com o nome de arquivo personalizado, documentos do Word com o nome de arquivo personalizado e proteção por senha, e envie os e-mails. A próxima parte disso é como adicionamos a macro aqui no desenvolvedor para que você possa fazer isso.
Certo. Certo. Para ver a guia desenvolvedor que temos aqui em cima, para que possamos executar ou criar macros, precisamos habilitá-la agora para fazer isso. Se não encontrar o desenvolvedor em nenhuma faixa, nem na página inicial, veja o que pode fazer. Se você clicar com o botão direito em qualquer lugar desta faixa de opções e for em personalizar a faixa de opções no lado direito. Aqui você deve estar em guias principais. E se você rolar para baixo, deve ver aqui a guia desenvolvedor. Se isso não estiver marcado, como agora, eu clico em OK e a guia desenvolvedor não aparece. Então, se eu for em personalizar faixa de opções, novamente em guias principais, desço, seleciono e clico em OK. Vai ficar disponível agora. Enquanto você está aqui, também pode fazer isso aqui à esquerda. Com o centro de confiabilidade, selecione primeiro a guia desenvolvedor. E então, vamos para o centro de confiabilidade novamente. Você só vai fazer isso uma vez agora, no centro de confiabilidade, isso é se você for para as configurações do centro de confiabilidade. É aqui que dizemos ao Word se deve permitir a execução de macros e se vai bloqueá-las, e assim por diante. Há várias formas de fazer isso. Sempre habilito macros, mas tomo cuidado com os documentos que abro. Provavelmente não é o método mais seguro, mas nunca tive problemas com isso, então você pode simplesmente deixar assim. Desative todas as macros. Ao rodar a macro pela primeira vez, surgirá um aviso. Tem certeza que deseja executar esta macro? Algumas macros são inseguras. Clicando em sim, seu documento ficará seguro e poderá ser executado novamente depois. Há outras formas, mas acho mais fácil assim, pois toda vez que faço nova mesclagem ou documento, aparece uma mensagem que me confunde e preciso ler. Então eu sempre apenas habilito todas as macros e clico em OK e clico em OK. E podemos ver aqui. Agora temos a guia desenvolvedor. Ótimo! Agora é só clicar na guia desenvolvedor para ver o botão macros. Então qual é o próximo passo? O próximo passo é este. Ao irmos para macros, adicione a macro aqui. Agora eu tenho um monte de outras macros aqui. Vou simplesmente gerar uma nova. Assim você pode ver como isso funciona e como pode adicionar a sua. Agora, existem duas maneiras que vou te mostrar. Um método é te dar o arquivo de texto, mas também vou te dar o X, a exportação dessa macro. Onde você pode encontrá-los? Bem, na pasta que você pode baixar na descrição deste vídeo. Agora você tem esses módulos VB, mas o que são eles? Este aqui contém os módulos VB. Temos o arquivo de texto e o BAS. E este é aquele onde você pode simplesmente gerar documentos do Word e documentos PDF sem nenhuma proteção por senha e sem e-mail. Certo? Este permite que você gere um documento do Word protegido por senha e o documento PDF, mas não enviará os e-mails. Confira, você tem o arquivo de texto e o BAS. Aqui estão os arquivos para criar a macro, gerar o Word protegido por senha, o PDF e enviar os e-mails. Você precisa dos três? Não. Se você não quiser o que envia e-mail, você pode usar só o que gera o PDF e o documento do Word, sem proteção por senha. Você pode escolher ou adicionar os três e decidir qual executar, fica a seu critério. O processo de adicioná-los é o mesmo. Este aqui. Este é só a macro, é só uma macro de verificação que eu uso e ela me mostra quantos registros tem no meu arquivo de banco de dados quando vou rodar minha mesclagem. Uso isso apenas para checar rapidamente e garantir que ele veja e gere o mesmo. Ok, então eu vou te mostrar o que são esses aqui agora. Eu não vou me preocupar com esse, nem com esse, só vou me preocupar com esse aqui. Então o que eu vou fazer é o seguinte, se eu fechar isso, é esse aqui que eu tenho. Aqui, você pode ver DocPass, PDF e senha do documento, além de mesclagem de PDF por e-mail no do Loop. Esse é o que tem a palavra e-mail. Eu vou excluir esse, vou excluir, sim, fechar, e deixa eu só salvar rapidamente para garantir que tudo foi excluído dali. Beleza, então vou abrir meu documento do Word. Quero conectar a fonte de dados.
aqui está meu documento. Só quero conferir correspondências e ir para a visualização. Vejo que tudo está bem vinculado. Ótimo! Agora vou para a guia desenvolvedor e só conferir isso. Eu removi as outras macros. Então, se eu for em macros, posso ver que já tenho apenas 3 macros aqui. Ok, vou só fechar. O que precisa fazer para adicionar nova macro ou módulo? Acesse a Guia Visual Basic pelo botão homônimo na Guia de Desenvolvimento para abrir essa janela. A partir daqui, expanda a árvore normal e depois módulos para ver todos os módulos disponíveis. Eu tenho 3 módulos porque já tenho 3 macros instaladas aqui. E eu vou te mostrar 2 métodos para você importar a macro que eu preparei para você. Então, o primeiro é se criarmos uma nova macro ou um novo módulo. Vou clicar com o botão direito em módulos, selecionar inserir e depois módulo para criar um novo módulo. Na pasta que você baixou na descrição do vídeo, lembre-se, você tem essa pasta aqui, que são os módulos VB. Eu vou trabalhar apenas com essa aqui. Já expliquei o que são esses, você só precisa deste. Aqui deve aparecer um registro TXT. Vamos abrir o arquivo de texto. Aqui está. Vou selecionar tudo, copiar e colar lá, ok? Pode ver que não há nada lido lá. Segue o código completo, com descrições para cada linha e outros detalhes. Vou clicar em salvar, Ctrl S. Ao fechar e acessar macros na guia de desenvolvimento, vejo que agora há uma extra. Vai ser essa aqui, módulo 1, essa é a nova que acabei de adicionar agora. Basicamente, é isso. Ao selecionar o módulo e clicar em executar, todos os documentos são gerados e os e-mails enviados automaticamente. Mas nas novas pastas, na nova estrutura de pastas que eu criei. Então vamos só configurar isso para que possamos ver tudo funcionando direitinho. Então não preciso deixar isso aberto agora. Ok, aqui estou com minha pasta principal, meu documento de mesclagem e minha fonte de dados. Tenho a pasta de PDFs nova criada na área de trabalho e também a de documentos do Word. Abra novamente aquela na área de trabalho, a nova que fizemos juntos. E aqui estou com meu Outlook e minha caixa de saída abertos. Então, se a gente só pular para outra tela e fizer isso, vamos mesclar rapidamente aqui. Vou em Desenvolvedor, Macros, escolho o novo módulo criado, clico em Executar e pulo para outra tela. E pronto, podemos ver no topo que temos os documentos PDF aqui. E do outro lado, temos os documentos protegidos por senha. Aqui vemos os e-mails sendo enviados. Perfeito, vamos testar um também. Aqui podemos ver, meu documento me informou que 7 documentos, 7 PDFs, 7 e-mails foram enviados com sucesso e vamos conferir isso. Ao abrir um desses e-mails, vejo a senha enviada ao usuário e o documento dele. Copio tudo com Ctrl C. Se abrirmos, pulamos para cá. Aqui está a senha, colo aqui. Perfeito, abriu. Ao clicar em habilitar edição, pede a senha, colo novamente, clico em OK e funciona. Então, deu certo. Importou notas, e-mails e tudo mais, então vou apagar esses e-mails antes que sejam enviados. Ótimo! Então é assim que a gente importa. Vamos só trazer isso de novo. Vamos criar uma macro com o arquivo de texto. Como importamos o arquivo de fundo? Esse parece o jeito mais fácil. Então eu só vou remover, se eu for nas minhas macros, eu só vou remover tudo isso. E aí eu vou te mostrar como a gente pode importar isso do arquivo BAS. Removi o módulo. Podemos checar rapidamente indo em Desenvolvedor e nas minhas macros. Temos apenas as 3 aqui, então vou mostrar como importar o arquivo BAS. Vamos lá.
Vou abrir o Visual Basic de novo e, claro, tenho o meu normal aqui em cima. Vou só expandir o módulo para eu ver quando ele for adicionado. Desta vez, vamos clicar com o botão direito em módulos, não nos módulos lá dentro. E a gente vai importar o arquivo e você vai procurar o arquivo que você baixou pelo link na descrição. Eu sei que isso está no disco C, então vou lá. Disco C, módulos. Onde está meu documento MERD? Está ali, aqui está minha pasta com módulos. Vamos naquele com PDF protegido por senha e e-mail. Aqui está o arquivo BAS. Seleciono, clico em abrir, pronto. Você pode ver que agora ele adicionou este aqui. Se eu der um clique duplo nele, posso ver o código, ele foi importado para mim. Ótimo, posso simplesmente fechar isso agora e quando eu for para minhas macros, podemos ver. Temos o quarto novamente e aquele quarto ali é aquele que tem o e-mail. Clico, executo e pronto. Ele regenera os documentos e envia os e-mails. Fantástico! Isso é bem fácil de fazer, então é assim que você faz esse processo. O que eu vou fazer agora é mostrar para você o que podemos personalizar nesse código. E então eu vou te mostrar alguns dos erros para ficar atento. Certo, vamos analisar o que dá para mudar no código. Para isso, vou ao desenvolvedor e às macros. Selecione a macro desejada. Clique em editar. Você pode importar o arquivo BAS ou criar um novo módulo. Copie e cole o texto várias vezes para ter uma cópia deste módulo, se desejar. Mas você sempre vai ter, digamos, um backup dos módulos que você baixou de mim, ou pode ir ao tutorial no YouTube e baixar os módulos novamente. Caso você acabe bagunçando eles, você tem os backups. Então vamos dar uma olhada e ver o que podemos modificar. Vamos começar bem do início. Então, aqui embaixo, esta é a mensagem final que realmente aparece no final, onde informa quantos documentos foram mesclados, quantos PDFs, quantos e-mails foram enviados. Então, vamos modificar isso um pouco. Então, se eu quiser, digamos, me livrar deste aqui, por exemplo, eu não vou gerar documentos PDF, não vou colocar senha nos meus documentos do Word. Vou te mostrar como fazer isso em um instante. Vou retirar algumas informações para visualizarmos aqui. Esta é a mensagem final e não quero esta. O documento X está protegido por senha. Eu só quero mostrar quantos documentos eu fiz e os e-mails que eu enviei. Você consegue ver esses pequenos sublinhados aqui? Isso significa que depois desse sublinhado, o código continua a partir daqui. Então eu não posso simplesmente apagar as coisas onde eu quiser. Se eu quero o docx, mas não o PDF, é após o sublinhado. Eu vou clicar e selecionar até o final dessa linha e vou apagar. É só isso. Se eu clicar fora, não deve ser lido agora. E-mail enviado, quero esse. docx está com senha. Supondo que eu queira remover isso, faço novamente. Clico no fim da linha anterior até o final desta. Agora, isso vai dizer que o docx produz rapidamente tantos e-mails enviados, tantos aqui, diz que o PDF foi exportado sem senha. Eu não quero isso. Então, se eu quiser me livrar disso também. Veja que a última linha termina sem sublinhado. Vou até onde diz e-mail enviado, contagem de e-mails. Nesse ponto, não quero concatenar nada, porque isso vai ligar o resto desse espaço e assim por diante. E eu só quero aquilo dali. Até ali. Isso é só o comentário, aquele verde ali. Então eu posso me livrar dele se eu quiser e simplesmente apertar Delete. Então, o que isso me dará? Apenas essas 3 linhas. E a última termina sem sublinhado. Ok, essa é minha caixa de mensagem modificada. Agora o e-mail. Ao analisarmos um e-mail enviado, vemos a linha de assunto, seu documento e algum texto no corpo. Atenciosamente, sua empresa. Se quisermos mudar isso, basta rolar para cima e ver enviar e-mail com documento docx, protegido por senha em anexo. Aqui está a linha de assunto, seu documento. É isso que temos no meio. As aspas podem ser modificadas. Você pode escrever o que quiser, por exemplo.
seu documento de notas do exame em anexo, isso está certo, ou sua fatura em aberto em anexo no corpo do e-mail. Tudo dentro das aspas. Por exemplo, podemos alterar a palavra caro e frases como: por favor, encontre em anexo o documento do Word. Podemos modificar isso. Certo, aqui está, sua senha é. Agora vamos gerar e modificar isso. O documento do Word não exige senha para abrir, mas pede senha para modificar. Então não vamos incluir a senha no e-mail. Quero remover essa linha porque não quero enviar a senha com o anexo, pois isso pode ser um problema de segurança se alguém acessar o e-mail. Eles também já têm a senha para abrir, então talvez já tenhamos enviado a senha para eles antes. Eles precisam guardá-la, e agora não estamos mais enviando as senhas toda vez. Então, o que vamos fazer aqui é o seguinte de novo. Está vendo essa linha tracejada ali? Isso significa que depois desse sublinhado aqui, essa linha continua aqui. Posso agir a partir da linha anterior. Eu posso clicar, selecionar e arrastar até o final daquela linha ali e simplesmente apertar Delete, e isso vai eliminar aquele código ali. Alguns vão perguntar por que não usar aspas para comentar como nas linhas verdes. Aqui não é possível, pois as linhas continuam sequencialmente. E se eu colocar uma aspa aqui e clicar fora, vai ficar vermelho. Eu recebo um erro de compilação, então queremos deletar essa linha. Se você não alterar o código, a senha não será incluída no e-mail. Beleza, o que mais temos? Vamos rolar para cima. Este é o código para criar o PDF, mas digamos que eu não queira gerá-lo. Bem, esse aqui. Aqui você pode ver que o código está todo em uma linha. Certo, até aqui. Então podemos simplesmente comentar tudo isso, tudo nesta seção. Se comentarmos tudo isso, tudo fica verde e agora está desabilitado. Ele não vai gerar um PDF. Você pode deletar esse código e, se quiser ele de volta, posso removê-lo novamente. Se quiser o código novamente, vou apagar o comentário também. Você possui um backup do arquivo BAS ou do texto, como mencionamos. Ok? Aqui é onde criamos nosso documento do Word e aqui é onde colocamos as senhas. Então, se não quisermos proteger o documento com senha ao abri-lo, veja aqui. Esta é a linha para a senha de abertura e esta é a linha para a senha de edição. Esta senha protege a edição e a outra protege a abertura, então você pode excluir. Mas a maneira mais fácil de fazer isso é assim. Se eu substituir a senha por aspas, duas aspas, não apóstrofos, aspas. Isso envia uma string vazia e não define senha. Eu poderia fazer isso. Clique daqui até o final da linha anterior, apague essa linha e isso vai colocar a senha correta. Vou deixar assim porque é mais fácil usar aspas e posso voltar para PW para adicionar a senha. Então, desta vez, eu não vou colocar senha para abrir, mas vou deixar a senha para editar. Se eu não quiser senha para editar, posso só colocar aspas. E não vai ter senha para abrir, nem senha para editar, mas vamos colocar uma senha para edição. Ok, acho que não tem mais nada para editar aqui. Já alteramos o e-mail e o final da mensagem. Podemos escolher criar um PDF ou não. É isso, vou te mostrar de novo. O tutorial anterior sobre mesclar PDF e Word sem senhas e e-mails é detalhado neste código. Então você pode assistir aquilo se quiser, mas eu quero que você dê uma olhada aqui. Ok? Esse é o campo de e-mail e o nome do e-mail, percebe? Está em minúsculas. Como dissemos no início do tutorial, a coluna de e-mail no Excel, deixa eu abrir aqui rapidamente. Ainda está aqui. Apenas para leitura você pode ver. O título é e-mail em minúsculas e aqui também aparece assim. É por isso que você tem que ter muito cuidado com esses nomes de campos aí. Aqui está com o nome completo, ok? No meu Excel você vê o nome completo, então preste atenção nisso também.
Se você quiser incluir o nome completo aqui, então isso precisa estar lá. Ok. Campos de dados, nome completo. O que mais nós temos? Temos a pasta doc, essa aí, e o nome do arquivo você vê esses. Esses são os que encontramos aqui. Pasta doc, pasta PDF e o nome do arquivo. Então esses títulos precisam estar corretos. Onde colocamos esse como nome completo, deveria ser isso. Podemos deixar em vermelho também, então certifique-se de ter um campo de nome completo ali. E esse nome completo é o motivo. Onde estamos? Nome completo aqui em cima, ele vai pegar o nome completo do campo da coluna do Excel, que é nome completo. Certo? Tudo bem, essas são as opções que podemos modificar. Então, eu só vou executar isso para que você possa ver o que acontece. Então, vou abrir meu documento do Word, vou até minha macro porque todas as alterações já foram feitas. Vou executar isso. E agora, ele vai gerar apenas documentos do Word protegidos por senha com a permissão correta, não a de abrir, e vai modificar essa última mensagem que veremos no final. Então, vamos esperar isso terminar. Tem bastante coisa. Vê? Só há 3 linhas. Mesclado, concluído, arquivo docx 7, e-mail enviado 7. Vamos minimizar. Vamos abrir um dos e-mails aqui. Está aqui, podemos ver o e-mail aqui. Ele não inclui a senha. Agora, era isso que queríamos ao modificar aquele texto. Não quero salvar. E vamos dar uma olhada no que foi gerado. Então, se formos aqui para ver nossa geração, podemos ver. Não há PDFs aqui, só documentos do Word ao abrir. Se eu abro, pede senha para alterar. Se clico em só leitura, abre normalmente. Aqui está meu documento, mas se eu tentar editar, ele não deixa, porque se eu quiser editar, vou ter que salvar como um novo arquivo. Então não posso editar o documento original sem a senha, certo? Então, aprendemos bastante neste tutorial, e o importante é que aprendemos como podemos mesclar um documento do Word protegido por senha e um documento PDF não protegido. E enviar os e-mails como anexos, tudo de uma vez, com um clique. E isso é fantástico, como eu disse, mala direta turbinada. Quero revisar rapidamente neste resumo os cuidados que você deve ter. Primeiro, você precisa garantir que salve todos esses arquivos que eu te dei aqui em uma pasta que não seja protegida pelo ambiente do Windows. Em outras palavras, a pasta raiz. Use sua área de trabalho ou a seção de documentos não protegida, pois só é acessível ao fazer login com usuário e senha. Não use uma pasta sincronizada com a nuvem, ou seja, uma pasta que esteja sincronizada com o OneDrive ou com o Dropbox. Já se sabe que isso pode causar problemas. Muitas pessoas já tiveram problemas com isso. A próxima coisa com que você deve ter cuidado é esta. Quando você abrir na sua fonte de dados, você vai usar a fonte de dados que eu te dei. Certifique-se de usar esses nomes de colunas. É fundamental que você mantenha exatamente como está. Letras maiúsculas, minúsculas, tudo igual ao que enviei. Se for mudar e não usar o Drive C, tudo bem, mas se escolher outro caminho, tenha certeza disso. Aqui você indica o caminho correto. O local onde suas pastas serão salvas deve ser nos seus documentos ou área de trabalho, não em uma pasta sincronizada com a nuvem. O nome do arquivo pode ser modificado. Você pode modificar tudo, mas os títulos no topo devem ser exatamente como forneci. Se você quiser adicionar novos campos ou novas colunas, como eu fiz, para que possa fazer sua mesclagem no seu documento e adicionar mais dados, fique à vontade para chamá-los do que quiser no topo. Não tem problema nenhum. Mas aqueles que eu te passei, esses são obrigatórios para o código funcionar e isso deve resolver qualquer problema que você tenha agora. Se você gostou deste vídeo, aprendeu algo novo, mas, mais importante ainda, se você usou isso e te ajudou, por favor, não deixe de deixar um comentário.
Mas se você aprendeu algo, se gostou disso, não esqueça de curtir, não esqueça de se inscrever. Eu te vejo de novo no próximo vídeo. Se cuida. Tchau, tchau.